Olá, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Eu gostaria de agradecer esse convite por poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre convivência. Então, gostaria de dar um alô a todos os meus amigos do Fórum dos Idosos de Emboimirim, aqueles que frequentam o fórum, aqueles que trabalham no fórum, sejam os assistentes sociais, sejam aqueles que cuidam da parte física, aqueles que cuidam da parte da saúde. Gostaria de agradecer o convite da professora Marli, dizer que eu já estive presencialmente aí no fórum e, se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos novamente. Como nesse momento não dá para estarmos fisicamente juntos, vamos então trocar um pouquinho de ideias nesse vídeo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Wilson, e para aqueles que já me viram aí no fórum, é um prazer reencontrá-los e reencontrá-las aqui. Bom, a professora Marli, ela me pediu para falar sobre convivência, né? Em especial nesse período tão difícil em que parece que a convivência ela está mais difícil. A primeira coisa que nós iremos ver, que do ponto de vista filosófico, então na Grécia Antiga havia um grande filósofo, Aristóteles, ele dizia assim que nós, seres humanos, somos animal social. Ou seja, aquilo que nos caracteriza como humano é o fato de nós vivermos em sociedade, de estarmos juntos. Teologicamente, nós podemos perceber que Jesus, ele envia os discípulos de dois a dois, ou seja, Jesus tinha essa preocupação com a convivência. Antropologicamente, nós podemos dizer que a convivência, a entreajuda, o fato de estarmos juntos uns com os outros, é aquilo que nos vai caracterizar como seres humanos. Então, se nós olharmos as primeiras comunidades humanas, aquelas que surgiram lá no início, lá atrás, no início da civilização, o que nós iremos notar? Seres humanos com ossos quebrados. Então, olha que interessante. Diferente dos outros animais, um humano via o outro humano machucado, doente, cuidava desse outro humano. Então, esse fato de nós convivermos, esse fato de nós ajudarmos uns aos outros, é o que vai nos diferenciar de outros animais e é aquilo que vai nos tornar humanos. Então, para quem é do interior, para quem é da roça, como eu sou, vai saber bem. Então, pensa um bando de vacas, por exemplo. Elas estão juntas, mas se uma machuca, se uma quebra a perna, por exemplo, as outras não irão ajudá-la, as outras não sabem fazer isso. O mesmo se dá, por exemplo, com um bando de lobos, etc. O ser humano é o único dos animais em que um vai ajudar o outro, um vai cuidar do outro. Então, o que nos torna humanos é o fato de nós, além de nós convivermos uns com os outros, é o fato de nós cuidarmos uns dos. Então, a convivência é a ação ou o efeito de conviver. É um modo de vida que pode ser partilhado, uma vida em comum. Então, por exemplo, isso que nós estamos fazendo é uma forma de convivência. Eu estou aqui falando, você está ouvindo, então nós estamos compartilhando experiências, nós estamos compartilhando informações. Você compartilha a sua vida com seus filhos, com seus netos, com seu esposo, sua esposa, amigos. Então, esse fato de nós compartilharmos é o que nos torna humanos, como nós dissemos. Desde o início da civilização, as pessoas convivem umas com as outras. E você vai compartilhar alegrias, tristezas, sonhos, esperanças, medos, e um
um vai tentar colaborar com o outro. Nesse momento em que estamos vivendo, dessa doença terrível do coronavírus, ela exige que nós nos fiquemos um pouco mais afastados. Por quê? Porque essa doença ela é altamente transmissível. Tá? Então, essa doença ela transmite uma velocidade muito grande, muito rápida. Então, a minha avó, por exemplo, ela vai lembrar da gripe espanhola. Eu não sei se vocês do grupo lembram. Tá? Essa gripe espanhola ela também transmitia muito rápido. Então, as pessoas tiveram que se cuidar, utilizar a máscara, lavar bem as mãos, não ficar muito perto. Eu, por exemplo, quando eu chego em casa, que eu venho do mercado, eu lavo os produtos. Então, essa doença, o coronavírus ou a Covid-19, ela exige de nós maiores cuidados, em especial com os idosos. Então, todos aqueles que convivem com os idosos, sejam familiares, sejam cuidadores, os assistentes sociais, as assistentes sociais, a equipe da saúde, tem que, nesse momento, dar uma maior atenção para os idosos, para as idosas. E os idosos, eles têm que saber pedir ajuda, tá? Porque esse momento, ele é um momento que exige que nós aumentemos o nosso nível de convivência, que nós aumentemos o nosso nível de humanidade. O coronavírus, como todos nós então sabemos, ele está promovendo esse isolamento social. Ou seja, as pessoas estão tendo que se separar. Agora, não é o fato de você não estar junto que você vai ficar isolado, tá? Você pode ficar separada fisicamente, mas está em uma constante união com as pessoas que você gosta, tá? O isolamento é o fato de você não compartilhar a vida com os outros, é o fato de você não se sentir conectado com os outros. Então, o fato de estarmos afastados não significa que nós estaremos isolados. Agora, é uma coisa triste, porque não dá para a gente beijar, não dá para a gente se abraçar, não dá para olharmos nos olhos uns dos outros. Então, muitas vezes a gente quer pegar um neto, pegar um filho. Isso, nesse momento, a gente tem que se restringir. Por isso que as pessoas que trabalham com os idosos, eles têm que ter esse cuidado redobrado. Nesse momento, nós somos chamados a aumentar em nós a nossa empatia. O que significa a empatia? A empatia significa eu vou deixar de olhar apenas para o meu umbigo e eu vou ver aquilo que o próximo está sentindo. Ou seja, eu vou sair de mim e vou cuidar do outro. Tá? A compaixão também, ela tem que aumentar. Ou seja, o que é a compaixão? Além de eu sentir a dor que o outro está sentindo, eu vou procurar as causas que o faz sofrer. E eu vou tentar eliminar essa causa de sofrimento. Então, nesse momento dessa doença, é o momento que nos chama a reflexão, que nos chama a tentar ser um pouco melhor, tentar ser uma pessoa um pouco mais diferente, uma pessoa mais humana, uma pessoa que tem mais empatia. E aqui algumas diquinhas de como nós podemos estabelecer uma melhor convivência conosco, uma melhor convivência com aqueles que nós amamos e, em especial, aqueles que trabalham com os idosos, formas para deixá-los com uma vida melhor. Então, o primeiro fato é nós estabelecermos uma rotina. Por que isso é tão importante? Porque nós temos que deixar o nosso cérebro bom, o nosso cérebro bem. Então, nesse momento de pandemia, de isolamento, a gente tende a deixar as coisas
jogadas. Por exemplo, quando a gente está trabalhando e nós saímos de férias, nos primeiros dias a gente tende a jogar na cama, acorda a qualquer hora, vai dormir qualquer hora, almoça qualquer hora, etc. Não. Tá? Isso é bom nos primeiros dias de férias. Agora a gente está numa pandemia muito longa, né? Então nós temos que estabelecer uma rotina, nós temos que estabelecer o horário que nós iremos acordar, o horário que nós vamos tomar café, o horário que nós iremos almoçar, o horário que nós iremos descansar, o horário que nós iremos dormir. Então, é muito importante que nós estabelecemos uma rotina. Isso é bom para a nossa mente. Um outro fato muito importante é um ditado que a minha avó gostava muito de dizer. Quem é de Minas vai conhecer. Eu não sei se esse ditado ele é conhecido em todo o país, em especial em São Paulo, que é: quem não se enfeita, se enjeita. Quem não se enfeita, se enjeita. Por que que isso é importante? Você vai se enfeitar para quem? Para você. Sim, para você. Você vai ficar bonita para você. Tá? Mas, professor Wilson, eu não estou recebendo ninguém em casa. Não tem importância. Não tem importância, tá? A gente fica bonito em primeiro lugar pra gente se sentir bem, tá? Então é sempre bom passar aquele batonzinho, tá? Arrumar bem o cabelo. Vocês podem ver que o professor Wilson, ele tomou banho, passou perfume, tá? Ele tá bem cuidadinho para falar com vocês. É importante esse cuidado, pessoal. Isso faz com que a gente se sinta bem. Lembre-se, é importante nesse momento a gente cuidar bem do nosso cérebro, da nossa mente. Um outro fato que a gente esquece, isso não pode esquecer. Nós temos que tomar muita água. Isso é muito importante, tá? Então, para quem muitas vezes esquece, você vai deixar uma garrafinha de água ao lado e você vai tentar tomar por volta de 2 litros de água todos os dias. Isso é importante, isso deixa a pele bonita, isso faz com que o nosso intestino funcione melhor. Nós temos que pensar na nossa saúde mental e na nossa saúde física. Um outro fato muito importante é tomar sol. Olha só, nessa época de isolamento, a gente tende a ficar mais em casa, que é muito importante ficar em casa. Mas dá aquela saidinha na janela, aquela saidinha na sacada. Quem tem quintal em casa, fica no quintal, toma sol, tá? Faz respiração diante do sol. Aqui mesmo no canal tem técnicas de meditação, então tenta fazer isso na frente do sol, faz uma oração na frente do sol. Você tem que ficar bem mentalmente e fisicamente. Um outro fato que é muito importante: você deve fazer exercícios. Não é fazer exercícios pesados, tá? Porque se você faz exercícios pesados, isso é ruim. Você tem que fazer exercícios leves, exercícios de meditação. Eu vi aqui excelentes vídeos sobre exercícios. É o momento de você tentar fazer aqueles exercícios que você fazia quando o fórum estava funcionando presencialmente, tá? De preferência acompanhado de alguém. Por quê? Volto a dizer, nós temos que ficar bem, tá? Nós temos que estar bem para que isso passe da melhor forma possível. E nós temos que tentar nos comunicar. Eu sei que é difícil, tá? Mas nós temos que tentar conversar com os nossos familiares, os nossos amigos, tá? O centro de convivência, o fórum dos idosos em Boimirim. Tenta conversar por telefone. Não é a mesma coisa. Não é, claro que não. Tá? Não é a mesma coisa eu estar falando presencialmente aí no fórum e estar falando na frente da câmera, na frente do meu computador. Mas nós temos que tentar buscar essas alternativas. Tá? Para quê? Para a gente ficar.
Um outro ponto agora mais difícil, mas uma coisa, ó, esse momento de pandemia é um momento que nos convida a sermos melhores, a sermos pessoas mais autênticas, sermos pessoas mais humanas, pessoas mais felizes, pessoas que fizeram aquilo que foi a sua missão na Terra. Então, um fato muito difícil é a necessidade de nos auto-perdoarmos. Muitas vezes nós ficamos presos em coisas, muitas vezes que nem eram nossa culpa. Tá? Muitas vezes a gente acha que é nossa culpa e não foi. Muitas vezes nós tentamos fazer da melhor forma possível. Muitas vezes nós lutamos para aquilo que não acontecesse. Então, a melhor coisa que tem, tá, é nós tentarmos nos perdoar. Tá? Nós tentarmos tirar de nós aquela culpa que nós carregamos. Olha essa imagem aí do lado, tá? Correntes que elas são quebradas e pássaros eles saem voando. Vamos ler essa frase que está aqui do lado. Às vezes você deve perdoar a si mesmo por pecados que não são seus, motivos desconhecidos, procurando uma paz que talvez não venha. Então a gente tem que nos perdoar. Então olha só, eu passei exercícios, eu passei coisas para a gente fazer, para a gente se sentir melhor psicologicamente. Agora nós estamos pensando em algo de crescimento. Então você deve se perdoar. Você deve também perdoar. Muitas vezes as pessoas não se perdoam, mas outras vezes elas carregam raiva, rancor de outras pessoas para o resto de suas vidas. Nesse momento, como eu disse, é o momento de perdoarmos uns aos outros. O que então você vai fazer? Você vai ligar para aquelas pessoas que você tem mágoa e você vai pedir perdão. Aí você pode falar assim, mas eu não sou culpada. Tudo bem, não tem importância não, tá? Quem perdoa é grande. Quem consegue perdoar é maior do que aquele que nos fez mal, tá? Então, nós iremos tentar restabelecer a união, restabelecer o perdão. Isso é muito bom, gente. Pedir perdão, perdoar os outros é bom para quem perdoa. Isso alivia o nosso coração. Então, esse período de pandemia, ele nos convida a perdoarmos. Então, por exemplo, Jesus, né? Alguém pergunta para ele quantas vezes que a pessoa deve perdoar. Ele fala 70 vezes 7. 70 vezes 7, ou seja, um número simbolicamente que significa infinito, né? Ou seja, você tem que estar perdoando sempre. Mahatma Gandhi dizia assim, se todo mundo fazer o olho por olho, vai chegar um determinado momento que todos iremos ficar cegos. Esse momento de pandemia, como eu disse, ele nos convida a sermos melhores. Tolerância. Nós temos que aprender nesse momento a nos tolerarmos, a tolerar melhor uns aos outros, a conviver melhor com as diferenças. Então, muitas vezes, a gente se apega a valores que muitas vezes não representam mais, né? Então, muitas vezes a gente não aceita o fato da filha, do filho ter casado com uma pessoa que a gente não gosta. Tá, deixa eles tocarem a vida deles. Vamos aprender a nos tolerar. Vamos aprender a respeitar as decisões dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, muitas vezes eles assumem uma orientação sexual que nós não concordamos. Deixa eles. Vamos buscar nesse momento sermos melhores. Vamos buscar sermos pessoas melhores nesse momento que nos chama a reflexão, que nos chama a conversão. E vamos ter a certeza
que isso tudo vai passar. Em breve nós estaremos juntos, aí no Fórum dos Idosos do Boimirim, presencialmente. Tá? Então, por isso nós temos que ficarmos melhores, tanto físico como mentalmente, para que daqui a uns tempos nós possamos nos abraçar. Então, que Deus nos abençoe, abençoe cada um de vocês. Se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos. Tá? Eu prometo que em breve estarei com vocês dando uma palestra, podendo abraçar, podendo beijar cada um de vocês. Um grande abraço, um grande beijo e até mais, gente.